Como já visto no vídeo sobre o período pré-ditadura, o golpe de 64 foi apoiado pela população burguesa, indo contra a uma suposta ameaça comunista. Mas como que foi a presidência dos militares no país? Será que eles realmente foram muito bons? Será que eles foram muito ruins? E para a economia, será que eles ajudaram ou não ajudaram? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Beatriz e esse é a Historiografia. Quando o golpe aconteceu, ele se dizia ser contra essa ameaça comunista que estava prestes a acontecer no país. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, essa não era uma realidade no país. Afinal, era a minoria que apoiava o socialismo e falava sobre ele. No vídeo sobre a pré-ditadura, nós já falamos sobre o presidente general Humberto Castelo Branco e sobre os atos institucionais número 1, 2, 3 e 4 que foram criados. No dia 15 de março de 1967, por votações indiretas, ou seja, não foi o povo que escolheu, o general Arthur Costa e Silva se torna o presidente do Brasil. E aqui a repressão e a violência começam a ser algo completamente comum. Afinal, o ato institucional de número 5 começa a ser colocado em prática. Mas o que foi o AI-5? Só lembrando que os atos institucionais eles eram maiores do que qualquer outra lei que existisse. Então, o que estivesse decretado nele era o que importava. O decreto do AI-5 foi emitido no dia 13 de dezembro de 1968 e ele é entendido como um marco que inaugurou o período mais repressivo e violento da ditadura. Afinal, com ele houve a suspensão dos direitos políticos civis e a suspensão do habeas corpus, assim autorizando a censura e a tortura. O AI-5 tem 12 artigos que vocês podem conferir todos eles no link que está aqui na descrição, mas os mais importantes de uma forma bem resumida são que era autorizada a cassação de mandatos e também a suspensão dos direitos políticos, era autorizado demitir, aposentar e remover funcionários públicos que fossem contra o governo, e também houve a suspensão do habeas corpus, ou seja, impedia com que as pessoas pudessem responder contra os crimes que elas estavam sendo acusadas. E o artigo 11 do AI-5 prevê que nenhum juiz ou tribunal poderia se meter ou analisar os atos institucionais. Ou seja, quem mandavam ali era quem criava os atos institucionais, que eram os militares. Houve, como todos sabem, o corte da liberdade de expressão. Então, o governo tinha controle sobre o que era ensinado nas escolas, o que era dito e falado na mídia, o que era lido ou estudado pelos estudantes. Ele também tinha controle sobre a música, o cinema e sobre as peças de teatro, que todas essas coisas foram censuradas. Ou seja, quando era criada uma peça de teatro, ou alguma música, ou algum filme, ele precisava passar primeiro lá pelo pessoal da censura, e esse pessoal definia se ia poder ir ao público ou se não. Essas eram as formas de cortar a liberdade de expressão da população, impedindo assim que as pessoas dessem a opinião delas sobre o que estava acontecendo. Então, o AI-5 permitia que o governo, ou seja, os militares, prendessem sem ordem judicial qualquer pessoa que eles achassem que fosse uma ameaça ao país ou que ela fosse contra o governo. E essa pessoa não podia se defender de forma alguma. Ah, mas quem eram essas pessoas que iam contra o governo e o que definia que você estava indo contra o governo? Um exemplo para a gente entender bem como que funcionava é que você podia ser preso só por estar lendo ou estudando alguma coisa de um escritor socialista. Então, ler Karl Marx, nem pensar, pessoal. Não. E também você podia ser preso se você criticasse a postura de alguma autoridade militar. E com essa enorme repressão, a oposição, que eram aqueles que iam contra a ditadura, começaram a fazer protestos, manifestações e greves. E aqui entram os atos realizados pelos guerrilheiros, que muitos consideram atos violentos e ruins, porque eles realizavam coisas como assaltos aos bancos, para que eles pudessem manter as suas rendas, né? Manter os soldados deles e manter todas as coisas que eles estavam fazendo como oposição. Eles também sequestravam líderes para poder trocar por guerrilheiros que tinham sido sequestrados ou estudantes que estavam presos. E muitas vezes eles matavam pessoas que estavam do lado do governo para poder mostrar a força que a oposição tinha. Analisando todo o contexto da ditadura, essa era uma das formas que a oposição encontrou
de bater de frente com o governo. Afinal, não dava mais para postar textos criticando o governo, senão você morria. Não podia falar nada contra, que você também morria. Se você fosse nas mídias falar alguma coisa, você também morria. Não dava para fazer nada contra a ditadura. Então, para que eles não ficassem quietos, porque eles queriam acabar com a ditadura, eles começaram a agir dessa forma para tentarem sabotar o regime. Aí depois de um tempo, Costa e Silva sofreu um AVC e era para o seu vice, Pedro Aleixo, assumir a presidência. Mas como ele não era militar e os militares sabiam que se uma pessoa que não era militar assumisse a presidência, a ditadura não seria mais uma ditadura militar. Então eles aplicaram um golpe de novo, isso mesmo, golpe em cima de golpe, e o militar Médici assumiu a presidência. No governo dele não só continuaram, mas aumentaram as mortes e as torturas. E é nesse governo que se inicia o milagre econômico que aconteceu de 1968 a 1973, mais ou menos, quando o PIB brasileiro cresceu absurdamente, porque havia muitos investimentos de outros países aqui no Brasil. Eletrodomésticos começaram a chegar para os brasileiros e as pessoas estavam conseguindo, algumas pessoas conseguiam comprar e tiveram acesso a eles, e isso estava sendo muito legal para o povo brasileiro. Alguns milhões de reais foram desviados, ou seja, houve corrupção, só que ninguém podia questionar e ninguém podia falar nada, porque senão morria, né? E as únicas pessoas que realmente tinham acesso aos documentos, aos reais documentos que não eram censurados, eram os militares. E era eles que estavam ganhando dinheiro, por que eles iam falar, né? O governo Médici ficou conhecido pela repressão e também pelo avanço econômico. Então, o governo ele passava essa imagem de que o Brasil era um país próspero. E aí, lá na Copa de 70, o Brasil ganhou. E essa ideia de que o Brasil estava melhorando e estava avançando só cresceu porque o governo tirou proveito disso e começou a falar que agora sim o Brasil estava andando, os militares estavam ajudando e finalmente estava dando tudo certo e o Brasil estava indo para frente. Só que em 1973 veio a crise do petróleo e a economia do Brasil foi por água abaixo. O PIB desceu e a inflação subiu, então óbvio que a população começou a ficar descontente com o que estava acontecendo e com toda aquela situação. Em 74 entra ao poder General Ernesto Geisel e, como eu falei, aqui os militares já estavam percebendo que a ditadura não ia durar por muito tempo, então Geisel prometeu restabelecer a democracia de uma forma lenta, gradual e controlada. Então, em meio a essas tentativas, os militares tentarem controlar para que a ditadura não acabasse rapidamente, houveram algumas mortes injustificáveis, como em toda a ditadura praticamente, né? Mas uma delas foi muito memorável, que foi a do jornalista Vladimir Herzog, que ele tinha ido até a delegacia para fazer um interrogatório, só que depois desse interrogatório ele sumiu e um tempinho depois os militares começaram a falar que ele tinha se suicidado, né? Eles anunciaram lá para a família. A família questionou esse suicídio e os militares mostraram fotos. Saiu a foto dele lá depois de ter se suicidado. Só que, ironicamente, essa mesma foto entregou que era impossível ele ter se matado do jeito que tava lá as coisas, a altura que ele tava e tudo mais. E ele também tinha se matado dentro da delegacia, então isso ficou muito confuso. E a morte dele se tornou um dos símbolos contra a ditadura. No final do governo Geisel, o AI-5 foi revogado. E aí entra no poder João Figueiredo, que ele trouxe a lei da anistia. Essa lei perdoava os criminosos que tinham sido presos e tinham ido contra o governo. Só que isso também incluía os militares que mataram e torturaram durante esses 21 anos da ditadura. Então, com a lei da anistia, as pessoas que estavam exiladas puderam voltar ao país. Houve também o término do bipartidarismo, que foi criado lá no AI-2. E aí, então, começaram a surgir novos partidos,
como o PDS, o PMDB, o PT e o PDT. E aí lá em 1983 houveram os movimentos de direta já. Só que esse assunto ele vai ficar para um próximo vídeo. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma observação para aquelas pessoas que mesmo depois de saber todas essas informações, assistir o vídeo, ler as referências, ainda continuam pensando coisas como: meu avô falou que quem foi preso e morreu na ditadura era bandido. Esse tipo de fala ele é muito problemática. Primeiro, porque a gente precisa analisar todo o contexto social que a pessoa que falou isso vivia naquela época. E a gente também tem que entender que a história ela não é feita só pelo ponto de vista e pela vivência de uma só pessoa. Não existe isso, tá? Não existe. Então, se eu pegar a fala de uma pessoa da mesma classe social, da mesma família ou da mesma cidade, a tendência é que essa fala seja muito parecida, porque elas viveram as mesmas coisas da mesma forma. Isso não quer dizer que todo mundo sente igual, mas quer dizer que ali o que elas viram foi bem parecido. Eu vou dar um exemplo bem simples e muito bobo. Tá? Vamos pegar o nosso contexto atual que a gente está vivendo agora no Brasil. No final de 2019, um vírus começou a se espalhar pelo mundo e em 2020 ele chegou ao Brasil e aí a quarentena começou. E aí começaram os anúncios das milhares de mortes que estavam acontecendo todos os dias. Muitas pessoas não podiam sair de casa nem para trabalhar porque elas precisavam se proteger e com isso aumentou a taxa de desemprego, houve a diminuição de salários e também o fechamento de pequenas empresas. E sem contar que aumentou o preço dos produtos básicos. Enfim, todas essas coisas e muitas outras que você deveria estar sabendo, e eu espero que saiba, porque se fala todo santo dia no jornal ou em qualquer outro lugar que você entre, no celular ou na internet. Mas vamos pensar daqui a 40 anos. Eu vou estar com os meus 60 e poucos anos e digamos que uma criança ou qualquer outra pessoa, um adolescente, venha me perguntar como é que foi a pandemia, né? Ela comente que ela estudou e tudo mais, e ela viu que muita gente morreu e tal. E eu, que vivi a pandemia, fale para essa criança o seguinte: eu nem vi diferença, porque eu tive que trabalhar home office, né? Foi ruim, mas era bom porque eu ficava em casa. E eu tinha que estudar EAD. O EAD era bem ruinzinho, mas tranquilo também. Nem é tudo isso. Foi as únicas coisas que eu senti diferença. Porque do resto, ninguém que eu conheço morreu. E umas 3 pessoas só pegaram realmente, mas só que não aconteceu nada com elas. E eu que nem tomei a vacina, tô aqui, nunca peguei, tô vivinha. Eu não vou ser esse tipo de pessoa que vai falar esse tipo de coisa. E inclusive tomem vacina, tá, gente? Isso é muito importante, por favor. Não sejam contra a vacina. Se vocês são, estudem um pouco mais sobre. Enfim, voltando ao tema. De fato, essa é uma realidade minha. Porque as pessoas que moram comigo, nenhuma pegaram Covid. E as pessoas que eu tenho contato bem próximo, eu também não conheço nenhuma que pegaram. Conheço pessoas que morreram, infelizmente, e conheço pessoas que pegaram e passaram por vários perrengues. Mas mesmo assim eu poderia lá no futuro chegar e falar isso. Claro, como eu já disse, eu não vou fazer isso. Mas é uma realidade que eu tô vivendo, tá? É uma realidade que eu tô vendo. Eu pude trabalhar home office. Eu não precisei ficar saindo de casa todos os dias, pegando o metrô lotado. Eu tive o privilégio de poder ficar em casa. Então, não adianta eu sair falando lá no futuro que não foi tudo isso, tá? Porque é uma vivência minha, não é uma vivência em geral. Então, como eu já disse, só relembrando, não dá para você pegar um fato histórico que está cheio de documentos que comprovam que ele aconteceram e como ele aconteceram e resumir ele ao relato de uma vivência de uma só pessoa. Repetindo, não faça isso, por favor. Para finalizar esse vídeo, vale lembrar que a repressão não aconteceu só na ditadura, pois houveram muito mais morte de comunistas durante o governo Dutra, o segundo governo de Vargas e no governo de Juscelino. Eu finalizo o vídeo aqui e eu espero que vocês tenham gostado.
E se sim, deixa o seu like que me ajuda bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Todas as referências usadas do vídeo estão aqui na descrição. E muito obrigada!